Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês vão estar vendo esse vídeo. O motivo vocês já sabem, né? Por conta da quarentena exigida pelo governo federal e o governo estadual, para que nós pudéssemos nos proteger um pouco mais e ficarmos na nossa quarentena em casa. Mas enquanto isso, vamos desenferrujar nosso cérebro, vamos estar juntos durante todo esse tempo, não mais fisicamente, né, mas em breve estaremos juntos fisicamente. A faculdade tomou uma atitude bastante interessante e nós temos uma ferramenta perfeita, né, que é a internet. A internet tem o poder de transformar o mundo em uma pequena aldeia. Estamos ligados por esses mecanismos e esses mecanismos nos faz ficar próximos, nos faz continuar nosso trabalho. E é nesse intuito que nós vamos hoje começar a nossa aula. Bem estranha para mim, confesso, estou aqui sentada, coisa que não acontece no nosso dia a dia, mas vamos em paz, vamos lá começar a nossa aula. Na última aula nós falamos sobre o acesso à justiça, quais eram os tipos de acesso à justiça que nós tínhamos. A priori tem a questão interna e a questão externa da justiça. A questão externa está preocupada como será o andamento do processo, qual é o tipo de procedimento que o juiz vai usar, se está sendo correto o tipo de julgamento, se o juiz foi imparcial, se existiu a ampla defesa, as provas. Falamos em provas ilícitas, né, que é a prova dos frutos envenenados, como eles procedem, qual é a consequência disso. E falamos também da parte interna, que é o entrar e sair da justiça, né? Em que sentido entrar e sair? Da entrada no processo, ter o direito de ir à justiça, o juiz não pode se eximir de fazer um julgamento sobre os nossos processos, sobre qualquer que seja a sua justificativa, até porque o princípio do acesso à justiça é um princípio constitucional, que está esculpido no artigo 5º, inciso 35. Como nós já vimos, a inafastabilidade da justiça, do acesso à justiça, é um princípio constitucional que vimos também que era cláusula pétrea. Então, passado esse primeiro momento, nós vamos adentrar agora de lei processual no tempo e no espaço e ainda falaremos sobre a sua interpretação. Eu fiz uma anotação aqui, que o Código de Processo Civil de 2015 dedicou capítulo específico a tratar da aplicação das normas processuais, dotada de relevante função instrumental e hermenêutica para implementação do novo diploma. O capítulo traz normas relativas à aplicação da lei processual no espaço, que é onde vai ser aplicado, em que local. O espaço entende-se como local. E no tempo, em qual tempo? Se houve uma mudança processual, como é que eu faço agora para aplicar? Eu aplico a lei nova ou eu aplico a lei velha? Inclusive, nós já vimos um pouquinho disso em Lindbe, né? Quando tratávamos de direito civil. Bem no início do nosso período passado, a gente falava sobre isso. E ainda a previsão de sua aplicação supletiva e subsidiária em outros ramos do direito. Então, o nosso Código de Processo Civil, ele é um códex que trata sobre as regras, a forma, como utilizar o direito material. A priori, nós estudamos o que é direito penal, o que é direito constitucional, o que é direito civil, e agora vamos priorizar como esse direito chega até o judiciário. Como é esse acesso? Esse acesso é através de petição. E como é feita essa petição? Essa petição tem um formato? Existe uma forma? Como é que eu chego até o juiz? Como é que eu delineio esse meu processo? Processos são fases para chegar a um objetivo. E o objetivo, geralmente, é dirimir uma lide. Então, o direito processual civil, ele tem uma capacidade muito mais ampla. Ele atinge outros ramos do direito. Por exemplo, temos o direito trabalhista. O direito trabalhista, ele tem seu próprio código de processo. No entanto, podemos usar
supletivamente ou subsidiariamente. O código não faz essa definição. Eu tenho um conceito diferente de suplementar e de subsidiário. Subsidiar é aquela, quando eu não tenho, eu completo com, né? E aqui dele dá a ideia de supletivo e subsidiário como a mesma coisa. No direito do trabalho, quando não há legitimado, positivado sobre uma norma, podemos embeber no Código de Processo Civil, porque ele é subsidiário. Assim também fazemos no processo criminal, no processo tributário, eleitoral, quando não existe uma regra para subsidiar aquele processo, usamos então o direito processual civil. Então, estudaremos hoje com maior dedicação os artigos 13, 14 e 15 do CPC, que é o novo Código de Processo Civil, ainda chamando de novo por se tratar de um código de 2015. Como as coisas no nosso país ainda andam um pouquinho lento, então eu ainda chamo do novo Código de Processo Civil, apesar dele ter 5 anos de nascimento e 4 anos de implantado no nosso sistema jurisdicional. Então, esses artigos 13, 14 e 15, como eu já falei, faz aplicação das normas processuais, né? Então, no primeiro artigo, que é o artigo 13, ele fala do princípio da territorialidade. Se eu estou falando de território, eu estou falando de local. Então, é a parte do espaço, como a gente já tinha falado. E o que é esse espaço para o código, para o artigo 13? Vou ler aqui para vocês. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressaltadas disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte, seja signatário. A gente já conversou sobre isso em aula passada, que a jurisdição da qual o Código Civil serve é a jurisdição brasileira. Ela não vai pegar o Código de Processual argentino e implantar no Brasil, já que nós temos nosso próprio código. No entanto, temos algumas convenções e alguns tratados, dos quais o Brasil é signatário. Eu já falei muito sobre direitos humanos, e dentro desse direito humano eu falei muito de um também bastante recente, que é sobre as pessoas com deficiência, o Tratado das Pessoas com Deficiência, que veio para o Brasil, entrou no nosso Código Civil, entrou no nosso, na nossa Constituição como emenda constitucional, por se tratar de direitos humanos, né? E modificou totalmente os artigos 3º e 5º, 3º e 4º do Código Civil, conforme nós já estudamos no período passado, que trata da capacidade. Então, a jurisdição nesse sentido é onde é feita. Nós seguimos a jurisdição brasileira. Então, o nosso código que se utiliza no Brasil é o Código de Processo Civil brasileiro. No entanto, vamos ressaltar algumas outras questões, que essas referidas normas internacionais apenas serão aplicadas no Brasil quando forem celebradas pelo Presidente da República e referendadas pelo Congresso Nacional e incorporadas ao nosso direito interno por meio de decreto legislativo. O que isso significa? Significa que, embora o código, o artigo 3 esteja falando que nós estamos também dispositivo, pode usarmos os tratados, as convenções e os acordos internacionais, isso precisa de um referendamento, tanto do Presidente da República quanto do Congresso Nacional através de decreto. Sabe por que essa informação aqui a gente está utilizando em processo? Porque quando se trata de direito material internacional, se esse direito tiver validade, se for concretizar um direito, ele pode ser um direito alienígena. O que é direito alienígena? Um direito que vem de fora e não precisa sequer dessa questão aqui do presidente, do referendamento do Congresso, e nem o presidente ter celebrado. Basta que seja em língua pátria. O juiz vai obedecer. Ele não está... como é que eu posso dizer? Ele não está diretamente
obrigado a obedecer essa regra, mas pode ajudar sim na sua decisão e ele pode fundamentar. Enquanto no direito processual, ele tem um trâmite mais aguçado, um trâmite mais rígido, eu diria assim. Por que esse trâmite mais rígido? Porque se trata de um modo operandi, a forma a se seguir. Se é uma forma a se seguir, se é um modus operandi, precisa ser mais rígido para que não precise que seja, como é que diz? Que não precise que seja mudado regras diuturnamente de acordo com o caso, né? Nosso processo tem essa determinação. Na mesma linha da parte jurisdicional, né? A lei, nós dissemos que íamos falar sobre a lei processual no espaço, acabamos de falar da jurisdição, que é a jurisdição brasileira, é onde a norma nasceu, onde a norma vai ser implantada. Ela vale a priori somente na nossa Constituição, somente aqui no nosso território. E também temos a teoria da lei processual no tempo. No tempo é quando ela acontece. Por que acontece? Em que momento essa lei vale? Em que momento ela não vale mais? Qual é o requisito para que ela valha dentro daquela lide, daquele processo, daquela ação da qual eu impetrei na justiça? Aí o artigo 14, esse 14 quando eu estou falando do novo Código de Processo Civil, 2015, a norma processual não retroagirá, será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitando os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Opa! O que é isso aí, minha senhora? Vamos lá. O processo, as normas processuais, elas vigoram a partir do momento que passou o vacatio legis. Quando passou o vacatio legis, que no caso do processo, ele teve o vacatio legis de 1 ano. Lembra que nós vimos lá na LINDB que um processo, se não tiver uma época, não tiver determinado na lei, ele vale por 45 dias. Nesse caso do processo civil, ele foi criado em 2015 e passou a vigorar em 2016. No entanto, as regras, os processos que já estavam maduros, o que são processos que já estavam maduros? Processo que já tinha concluído, que era coisa julgada, né? Ou o direito adquirido, vale-se pelo processo anterior, que era o de 1973. No entanto, os processos que ainda estavam fatídicos à sentença, fatídicos a recurso, esses processos passam a vigorar pela nova lei. Eu costumo dizer para vocês muito sobre isso, eu sempre dou esse exemplo, até choro, faço um drama, aquela coisa toda. Não sei se vocês vão lembrar que eu falo sempre, gente, eu perdi 1 milhão, em direito trabalhista por isso, porque nós tivemos agora a mudança do direito trabalhista.